Fala galera, galera vai chegando. Hoje vai rolar uma live massa. Vou trocar uma ideia com um cara sensacional. Aí, ó, ele já tá por aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Como é que faz pra poder transmitir ao vivo com o Sérgio Pixinga? Acho que rolou legal. Vamos ver se vai rolar. Olha aí, ó. Oi, Puxa, mestre, que alegria. Que dia feliz para mim isso. obrigado, boa noite. Boa Como é que noite. tá? Graças a Deus está tudo bem. Melhor agora falando contigo. Que bom. E falando contigo depois de alguns anos, né? Você não veio no Bom Dia com Trabalho? Pois é, então. E eu tenho que te pedir perdão já imediatamente. Antes, oportunamente, imediatamente sobre isso, porque realmente foi Sei. um dia que eu estava cheio de agenda complicada, aconteceu uma situação imprevisível comigo naquele dia e eu não soube nem como te desculpar Não, pedir desculpa para você naquele dia. porque isso é um projeto que acabou, entendeu? Não vai ter Hum. mais. Mas a gente está aqui conversando agora. Lógico, tá tudo em ordem. E olha só, eu desejo bater esse papo contigo aqui. Não. Tem mais ou menos uns 20 anos. Que é isso, cara? Tem mais ou menos uns 20 anos que eu desejo fazer esse papo contigo. Vamos Porque fazer. antes de qualquer coisa e te perguntar alguma coisa, eu preciso ser um testemunho para você. Eu estou com isso aqui engasgado para te falar faz muito tempo. Fala, irmão. Lá, naquela época da escola de contrabaixo lá na Penha, Baixo Mania. Baixo Mania, eu vinha de Araçatuba. Eu rodava Meu Deus do mais ou céu. menos 550 quilômetros para chegar e mais 550 quilômetros para poder voltar. Para poder ter o momento mais feliz da minha vida, que era poder ter aquela 1h30, 2 horas contigo para poder tocar contrabaixo. Que bom. E, Eu fico feliz. mestre, naquela época, eu não tinha nenhum tipo de outro acesso à música. E eu tinha um sonho desmedido de ser músico e ser um grande baixista e de ter aquilo como minha profissão. Sim, E eu não tinha ninguém para que pudesse me dar o norte, a sei. não ser que eu viesse para São Paulo buscar as informações com aquele mestre que eu assistia nas videoaulas. Obrigado. E quando eu chegava lá na porta do Baixo Mania e depois eu passei aí na sua casa, era algo assim para mim mágico, era algo fantástico. Então, quando eu chegava lá e tinha aquela experiência contigo, aquilo ali era algo que transbordava na minha vida, que talvez você naquele momento, você nunca poderia imaginar o que estava acontecendo comigo naquele momento. Porque naquele momento eu estava te olhando, eu estava te admirando, eu estava te espelhando. Tudo que você falava, eu queria ser pelo menos parecido com aquilo. Sei. E aquele momento era um momento para mim bastante divisor, porque há pouco tempo, antes de eu te conhecer, eu tinha perdido meu pai. E tá ali contigo, é, olhando para o norte que a vida do contrabaixo poderia me dar a partir daquilo, foi uma experiência divisória na minha vida. A partir daquilo, tudo mudou. Então, naquele momento lá do Baixo Mania, eu não tive só uma aula de contrabaixo. E você sabe o que eu estou te dizendo aqui, o poder disso, porque você, Sei. você me via lá
um garoto vindo do interior ali de Araçatuba sem nada para poder te oferecer, a não ser aquele desejo de fazer aquela aula contigo. Mas dentro do meu coração, naquele momento, tinha todo esse sonho de vir para São Paulo, de começar uma vida de músico profissional, de tocar contrabaixo. E por conta de tudo aquilo que você compartilhou comigo, eu pude realizar todos os meus sonhos. E talvez você nunca soube disso. Fico feliz. Mas vai devagar que eu sou cardiopata. Pois vai devagar. Eu vou devagar. Eu desejei muito. Eu falava isso muito com a Rita. Eu falei, Rita, eu preciso falar isso tudo para ele um momento, para ele ter isso tudo com ele, né? Ele ter isso tudo. Que aquelas aulas de contrabaixo que eu fazia, elas não foram só umas aulas de contrabaixo. Além de tudo aquilo que eu aprendi de baixo, de música, que me proporcionou, inclusive, vir para São Paulo e ficar... Eu fiquei 17 anos trabalhando no SBT como músico no programa do Ratinho, e eu fui funcionário do SBT. E tudo isso que aconteceu comigo depois foi porque eu tive as aulas com Pixinga. Não, tudo bem. Mas foi um esforço seu. Sim. É mérito seu. Sim. Imagina só você viajar 550 quilômetros para ter 1 hora de aula, ter a aula, voltar mais 500. Então, o mérito é todo seu, meu. Eu espero que com você eu não escondi com ninguém. O que eu sei eu passo. Sim. Eu não escondo o jogo. Sim. E eu tô vendo que foi bacana, eu fico mais feliz ainda, entendeu? Foi. Mas é mérito teu, irmão. Sim. Mérito teu. Poxa, obrigado. Ouvir isso de você, para mim, é uma grande honra. Mas eu me sinto, por onde eu andei e por onde eu passei, eu sempre tive o gosto incalculável de falar que eu sou aluno do Pixinga. Pai, Merich, como é que estão os direitos? A vida toda, por onde eu passei, e as pessoas falam assim, poxa, que legal, eu vou contratar você para tocar comigo aqui, você vai trabalhar aqui no local e tal. Eu falei, de onde você vem? Venho de Araçatuba, mas você está aqui em São Paulo como? Não, eu parti daqui começando a fazer aula com o Pixinga, e a partir do que o Pixinga me falou, eu vim chegando até aqui. Legal, Emílio. Obrigado. É tudo isso que eu tinha para poder te dizer todo esse tempo, e ainda bem que estou te dizendo isso publicamente, e isso vai ficar salvo aqui eterno, para que as pessoas saibam o quanto essa questão com a música é importante na vida da pessoa, e a pessoa que se coloca na condição de aluno, ela saiba que essa relação ela está muito maior do que a vida só de compartilhamento de conteúdo, mas existem laços que pelo menos eu criei no meu caráter, e eu fui construindo isso, tentando me espelhar com pessoas melhor que eu, como, por exemplo, você, que eu tinha como mestre ali, como professor, e para que eu pudesse aprender, né, e pudesse criar outros valores. Então, essa questão que envolve um professor de música, ela vai muito além do pentagrama. É que a gente tem que ser honesto, Emery. A gente também não pode errar. Sim. A gente erra, não se errar, tem que ser honesto ao falar. Sim. Eu não posso vender um mercador de ilusões. Sim. Não dá para ser, tem que ser honesto. Sim. E eu comecei a dar aula porque eu não tive isso. Sim. Eu fui ter aula depois, quando eu já era o Pixinga, o Gabriel Bales, depois, que eu já estava tocando com o Gessé, já estava viajando, sabe? Então, por isso que eu dou aula, e dou aula até hoje, né? Sim. Agora não, dou aula até hoje. Mas eu fico feliz, meu. Que legal, muito obrigado aí pelo respeito. Sim. Tem o meu Eduardo Machado, lá de Franca, é a mesma história sua.
Pois é. Eduardo, vai, bastante gente que fez isso. Você, e todos tiveram conhecimento. Sim, você transbordou a sua música, a sua vida dedicada a isso, transbordou como bênção na vida de muita gente. Muita gente. Por muitos lugares onde eu passei, e eu às vezes me deparava com outro baixista que tinha os vínculos vindo a partir de você, a partir da sua fala, a partir do que você pregava ali como músico, como história de música, como baixista, e o cara tinha te ouvido, ele já vinha diferente. Ele já vinha com outro propósito para dentro do negócio. E para mim foi muito difícil, porque quando eu vim ali fazer aquelas aulas contigo, e a partir dali, quantas vezes eu vinha, eu me lembro que eu fazia as aulas com você, e eu era louco para te perguntar as coisas, como é que eu fazia para poder trabalhar com aquilo, né? E você sempre me dava umas dicas, você sempre me deixava uma reflexão. Você sempre me deixava uma reflexão. E olha que isso já se passaram mais de 20 anos. Você sempre me deixava uma reflexão. Olha, Meriche, é isso. E às vezes, naquele tempo, eu não tinha maturidade, muitas vezes, para poder entender aquilo que você estava dizendo. Não tinha. E às vezes, muito tempo, eu fui entender isso 10 anos depois. De uma frase... É natural. Isso é natural. Sim. E foi fantástico. E eu fico muito feliz hoje de poder estar compartilhando contigo o quanto você pôde fazer de bem na minha vida. Eu fico feliz. Mas vou repetir. Tudo que aconteceu com você é mérito seu. Obrigado. Você correu atrás. Obrigado. Eu espero que o conteúdo te ajudou, mas você correu atrás. Obrigado. E naquela época também, eu estava praticamente no auge, né? E era muita coisa, acontecia milhões de coisas. Estava acontecendo na minha vida. E de repente a aula era corrida, já tinha um outro lance, já tinha que viajar. Mas eu procurei ser honesto com todos, né? Com todos, não só com você. Sim. Mas também dentro das minhas limitações, né? Então, as suas limitações, mestre, me desculpa aqui o exagero, mas são maravilhosas. Até as suas limitações são maravilhosas. Então, com isso. Eu era um cara, eu vinha. Agora, assim, como a gente tem esse certo tempo, antes de eu te fazer algumas perguntas aí para poder explorar nossos assuntos, eu vinha ouvindo de Araçatuba até Bauru, o Wake Up. Aquele disco, Wake Up, aquele disco é maravilhoso. Aquele disco muda a vida de um músico. Muda a vida de um músico. Não, o disco Wake Up, ele deveria ser um disco que deveria ser material de requisito para a pessoa se habilitar a procurar estudar isso academicamente, ou numa faculdade, ou num curso qualquer. O disco Wake Up é uma das coisas mais fantásticas que eu particularmente ouço até hoje e tenho as minhas experiências aqui auditivas maravilhosas. Até hoje é um disco muito atual. E eu vim ouvindo. Até lá, eu falei, bom, eu tô aqui ainda, tem 250 quilômetros, dá para ouvir o Wake Up inteiro. E eu vou ouvir aqueles solos maravilhosos do Fred. E vou ouvir aqueles pianos deliciosos da Liz. Eu jamais esqueço eles. Falei com a Liz hoje, acabei de falar com a Liz. Ela me ligou para dizer que vai ser vovó. Ai, que legal. Nossa, a Liz é... Essa época, eu tive muita sorte de umas pessoas comprarem a minha ideia, entendeu? Sim. Um bando de louco, né? Sim. E você sabe que quando eu comecei, que nem o Slap Mania, essa coisa, não foi nada programado, então eu tive que sempre correr atrás. Sim. E eu sempre estava defasado com o material, com o conhecimento, mas eu armava um jeito
Iria para cima que eu sabia que hoje eu estou conversando com você, aqui tudo que eu investi lá, entendeu? Sim, Eu investi em mim. E sofri muito, hein? Muita gente me chamavam de artista, eram contra mim, fui muito limado, fui muito limado. Quando eu comecei a gravar, naquela época, eu gravava, existia um time de gravação, sim, sem, sem citar nomes. sim. Então, uma vez eu fiz com o Eduardo Assad, que é um maestro falecido já, que você não conheceu ele, uma gravação à tarde com ele. Eu e o Albino Infantozzi. O time titular foi à noite lá para analisar, velho. Se Nossa. ia ficar. Então sofri muito, tanto é que eu fui para o Rio, né? Lá no Rio tudo rolou. Lá tem um respeito bacana. E se não fosse o Gessé, algumas pessoas, Eduardo Araújo e Silvinha, eu ia estar ferrado, Emerich. Não fosse o Mozart Mello, que me ajudou muito, assim, com amizade, o Albino, e muitos outros. Muita gente me ajudou. Gabriel Bales, o maestro que teve naquela época, Viché Sálvia, me ajudou, Edgar, o pessoal me ajudou. Meu pai era músico, então eu era filho do Xixa do Cavaquinho. Isso abriu porta? Abriu até a página 9. Mas eu sei o que é. Então, mestre, mas você sabe que é o seguinte, na minha vida profissional como músico, eu sempre debati muito nos lugares onde eu estava tocando sobre o olhar do músico, sobre o empreendedorismo na carreira dele. Mas eu carregava isso porque dentro de mim, quando eu estava lá com 18 anos e baixava lá no Baixo Mania, eu ouvia uma pessoa me dizer o seguinte: Emerich, eu vendi um carro para poder gravar um disco. Você imagina? Uau! Faz mais de 20 anos que eu ouvi isso. E aí, isso você falou para mim, entrou como uma vara. E eu jamais esqueci isso. Que legal. E aí eu chegava nos lugares onde estava tocando, nas gigs, e questionava os músicos que estavam comigo. O que você faz na tua carreira, fora tudo que você investe para ser um músico em potencial, o que você faz para poder empreender o teu negócio com a música? Isso eu sempre coloquei isso, porque eu sempre vi, por exemplo, as minhas influências que eu tinha, como, por exemplo, eu ia lá buscar, estudar música com o Pixinga, eu sempre via ele empreendendo com toda a força o negócio dele. Se hoje ele tem uma marca chamada Pixinga e a marca dele justifica até pelo esforço que ele teve em se dedicar em tudo aquilo que ele fez, ele investiu nisso com muita força, com muito sacrifício. E isso Mas deveria... tem uma coisa que o pessoal tem que saber. 99 desse investimento, e deu ser o Pixinga, o tal de Celso Pixinga, é a Dona Maria Rita Kifuri. Ah, essa daí é... Mas a mulher é que faz o homem. Naquela época eu tocava com o Gessé, foi depois que eu fui para o Rio, morei no Rio, tudo. Eu falei, vou montar o Baixo Mania, vou começar a dar aula e vou cuidar da minha carreira. E ele estava com filhos. Você conheceu tudo, você estava lá. Sim. E ela, na época, ela é top de linha, né? Vocalista top de linha, sempre foi. Todos os maestros gostam dela. Sim. Não é brincadeira. Ela é muito respeitada. Sim. E fez todos os artistas, né? Sim. Terminou a última gig da Rita Lee. Quando a Rita Lee, a turnê que parou, é ela que estava agora, né? Uns 4 anos. Sim. E ela chegou para mim, que o pessoal que não tá ligado como é, que o Mandurinha não faz verão, né? Ela chegou para mim, vai que eu seguro. Foi isso. Nossa, isso é fantástico, né? Eu tive que conseguir fazer as coisas. Isso é fantástico, isso precisa ser falado, mestre. Você me desculpa eu explorar tanto isso. Por quê? Porque isso é o que mais ficava, assim, tudo que eu aprendia com relação à música, eu ia lá e carregava, e aquilo ali, por obrigação, eu fiz acontecer dentro da minha opção como músico e contrabaixista. Mas existe algo além disso.
que é algo que precisa ser trabalhado, o que é o que os americanos chamam de brand, né? De você desenvolver a sua marca e você ter uma perspectiva de negócio sobre aquilo que você está fazendo. E eu vejo que isso, às vezes, quando é falado no meio musical, esse assunto, é um assunto que se fala, mas não se explora. E o Pixinga, para mim, é o grande exemplo disso. É o grande exemplo nacionalmente de desenvolvimento de uma marca e de um negócio chamado Celso Pixinga, ao qual ele foi construindo ao longo do tempo. E isso é fantástico, porque às vezes o músico ele fica entregando tudo que ele tem na mão de outra pessoa. Mas ele não faz esforço nenhum, às vezes, para poder entregar para si mesmo, como você fez. Mas isso foi uma sacada, Emerich. A gente tem que ser muito honesto. Quando eu falo da minha carreira, de ser hoje o tal de Celso Pixinga, quem começou essa história foi o Nico. Como assim? Nico Assunção. Ele começou a história, ele pensando assim, em gravar um disco. Naquela época de 80, 78, 79, 80, tinha Arismar, tinha Cisão Machado, Silvinho Mazuca, Rodolfo Strotter, em São Paulo. Mas a turma do Rio de Janeiro tocando muito. Os caras tocavam muito. Sim. Mas ninguém... Era mais uma coisa, vamos ganhar um dinheirinho, vamos fazer um jazz aqui. Era tudo relax, né? O Nico não. O Nico falou, não, peraí. Como ele morou lá fora, ele falou assim, vou armar uma gig. Ele foi o cara que fez isso. Eu vi a situação, fui atrás dele, e quem veio com a gente foi o Arthur Maia. Realmente, a gente é responsável, né, por toda essa movimentação do contrabaixo brasileiro. Sim. Eu falo tranquilamente, sem demagogia e sem também soberba. Meu, é a gente. Não tem nenhuma dúvida. Sim. Batemos de frente no sistema todo. Eu me lembro, quando eu tava, naquela época, 88, tocar com Gal Costa era uma coisa de outro planeta, né? Eu estava tocando na gig dela. Porque eu tive que ir para o Rio. Aquela história de São Paulo, né? A história de São Paulo, começaram a me analisar, eu fui para o Rio, falei, pô, preciso ganhar, tenho filho, preciso me virar, né? Então, em 88, eu entrei na gig da Gal Costa, e em 88 eu fui convidado para tocar o Free Jazz Festival. O Nico fez no Rio e eu fiz em São Paulo. Eu botei um substituto, ninguém acreditou, eu botei, rapaz. O concorrente já fizeram a cabeça da mulher, tanto fizeram mas eu fui, né, Emerich? Eu joguei para os leões, falei, não vou tocar no Free Jazz? Uma ova que não vou. Então, essa loucura que eu tinha na época, pouca gente tinha. Né? Pouca gente tinha, e ninguém sabe disso. Pois é. Pouca gente tinha. E você sabe, gravou um disco naquela época, você virou artista. Pois é. Aí uma coisa que era muito triste é que eu, de repente, eu ia gravar com a Rita ia gravar, eu ia com ela, ou encontrava um produtor, ele falava assim, pô, Pixinga, eu queria você gravando no meu disco. Eu falei, pô, por que você não me chamou? Ele, falaram que você gravou disco, que é um artista, está super bem, não precisa. Entendeu como que é o nosso país? Sim. É 13º mundo, irmão. Sim. E fora toda a concorrência aqui, isso é uma coisa de front one, né? Sim. Maldade, existe maldade, é uma coisa incrível, né? Sim. Incrível, isso aconteceu muito para mim. Sim. Muito, eu fui muito demandado. Né? Uma vez falaram para mim, eu estava tocando no Sanja Baixo, que era o polo lá de instrumental na Frei Caneca. Eu fui tocar, daí quando acabou o show, eu estava começando, né? Quando acabou o show, todo mundo veio falar comigo, né? Na outra gig, a rapaziada da banda, assim, não todos, 2, meu, você tá aparecendo demais, cara. Você tá ensaiando no espelho? O pessoal aí que tá na rede, tá vendo? Você não sabe como é que é. Você aparecer, né? Sem ser programado, né? Sim. Sem ser ensaiado. Vou ensaiar no espelho. Eu nasci assim, brother.
Você é assim, eu sou assim. Ó. Eu Perfeito. gosto disso. Eu gosto de BMW. Eu não tenho, mas eu gosto de BMW. Vou fazer o quê? Eu gosto de tocar slap, eu gosto de jazz. Fora esse lance que também cravaram, né? Cravaram que eu só tocava só slap, você sabe disso. Pô, aí eu já tive que provar, gravei vários discos tocando samba, jazz. E assim mesmo eu continuo um roqueiro. Para muita gente, eu continuo um roqueiro. Não tem jeito. Pois é, Só que o pessoal que não é brincadeira, não, né? e você sabe o que é o seguinte, isso aí é muito louco, porque quando eu fazia aula contigo, eu eu ia lá e virava, e eu só faltava ter uma camiseta e uma bandana escrito Pixinga e andar pra rua. Eu fazia exatamente isso. Eu era a marca Pixinga. E aí, uma vez eu fui tocar com uns amigos lá de Tatuí, que eram uns amigos muito aplicados musicalmente. E quando eu cheguei lá, eles falavam que você lá vai tocar, você estuda lá com o Pixinga e tal, mas então você vem para a onda do fusion, né? Você vai tocar uns jazz voltado pro rock e tal. Eu falei, mas não, eu vou lá fazer aula com ele. Inclusive, nesse último encontro que a gente teve, ele tocou música brasileira para mim, ao qual é algo surreal. Música brasileira de uma loucura. Inclusive, eu cheguei lá e dei o seu disco. Que legal. Eu dei o seu disco. Falei assim, olha, ouve isso aqui. E quando eu dei o seu disco, e era o ECAP, eu dei o seu disco, que inclusive tinha algo, se eu não me engano, era uma das músicas, tinha uma música lá, não foi o ECAP, foi um disco que você gravou em trio, você, Alice e o Giba. Quase acústico. Esse aí. Você, Alice e o Giba. Eu cheguei lá... 98. Olha aí. Eu cheguei lá e entreguei esse disco. E, mestre, essa coisa é muito louca, porque não faz 20 anos que a gente nos conversa e eu tô levando esse papo contigo. Quem vê parece que a gente combinou esse papo, né? Não. Pois é, eu peguei esse disco, você tocando, olha, você, a Liz e o Giba, falei, olha, saca esse som brazuca aqui. E os caras falaram, caramba, é isso? Eu falei, é isso e muito mais, você não tem noção. É isso e muito mais, isso lá em 98. Então, existia de fato algumas barreiras, eu lembro disso. Mas eu vi você superando todas elas. E assim... Cara de pau, né? Cara de madeira. Pois é, mas é o seguinte, quem soube olhar para você e, de alguma maneira, falei assim, olha, eu vou modelar isso para minha vida. Eu vou modelar isso. Por quê? Porque eu vou até dizer que eu sou. Eu vou até eu conseguir, porque a perseverança é a alma do negócio. Pode crer. E você conseguiu chegar no ponto onde quebrou todos os paradigmas aonde as pessoas queriam te colocar. Né? Eu vou colocar o Pixinga aqui numa área de que vai rolar o som do slap, que vai rolar o som do funk, que vai rolar o rock e tal. Não, cara, o som do Pixinga ele vai para qualquer lugar e, inclusive, é o seguinte... Se você for fazer um som, você vai rolar um jazz com ele, toma cuidado que você não vai segurar a tua onda. É isso aí, eu me lembro. Eu chegava. Uma vez eu cheguei lá, simples, para poder fazer aula contigo, e eu nunca tinha visto fazer aquilo. Você me veio com a Bersold para tocar jam steps. E aí eu vinha naquela cabeça, não, pera lá, hoje nós não vamos fazer aquelas aulas para poder estudar os grooves, down e downs. Não tem groove, amigo. Hoje nós vamos estudar jam steps e o negócio vai ficar louco daqui para frente. E eu carreguei tudo isso por todo esse tempo. Mas o mais legal de tudo, fora essa experiência musical, isso tudo que você fala, eu olhava isso como uma oportunidade de seguir o meu caminho, a minha história, da maneira como eu podia, e com as minhas limitações, e me colocando ali naquela condição de aprender também, o tempo todo, mas olhando para um alvo. Porque o que você conseguiu construir, o legado que você conseguiu construir, os baixistas que estão chegando hoje e os baixistas que vieram talvez um pouco depois,
Se os caras conseguirem sacar isso no sentido de construir a sua história, não a história do outro, mas a sua própria história, na motivação profunda de buscar a música lá de dentro e colocar isso para fora do seu jeito, como você fez. E isso é fantástico. 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 Obrigado. Vamos mudar de assunto que está calor. Está começando a ficar calor aqui. Obrigado. Fala até para a Rita, abre a janela aí. Pois Para, chega. Eu fico insistindo nisso por conta desse tempo todo que eu tinha vontade de te falar tudo isso. Então, por isso que eu acabo aqui dando as minhas extrapoladas e te peço desculpa, mas é muito tempo com vontade de te falar isso. Eu não posso ficar emocionado. Pô. Mas uma das coisas que eu queria queria registrar nesse papo contigo como que você percebe o cenário musical hoje, com todas as dificuldades que se encontram, né? Na cabeça do cara que está hoje atuante no circuito musical, com essa preocupação em empreender o negócio dele. Porque é o seguinte, o cara que vai enfrentar o mercado para poder fazer gig, ele tem um tempo de vida útil. Correto, mestre? Ele tem um tempo de vida útil. E isso não tem ninguém para que fale para ele, e tomara a Deus que ele perceba num tempo rápido. Porque o tempo que ele vai conseguir ficar ali naquela vida de fazer gig, de tocar com artista e rodar dentro de um ônibus do Brasil Tempo, isso é um tempo que vai ser um tempo limitado, e muito embora hoje, com as limitações aí de pandemia que a gente tem, as coisas ainda mudaram de figura. Então, acabou tudo. Né? Pois é. Como é que você percebe hoje a necessidade nos tempos atuais de um cara colocar na vida dele essa visão que você teve lá atrás de empreender na sua própria carreira? Como é que você vê isso aí hoje, nos tempos de hoje, mestre? Como é que você pensa nisso? Eu vejo um case de aprendizado, né? Todos esses anos. Vamos ser mais objetivo, né? Uma sintonia fina, objetivo. Sim. Vamos falar de música, mas acho que em qualquer setor, né? Você tem que ser um bom gestor. Aí você não vai ter problema. Você gosta de acompanhar o Canário X e você está ganhando bem. Em vez de fazer curtição, em vez de não sei o quê, comprar carro zero, compra apartamento. Tem que ser outro papo. Tem que ser um gestor. Sim. Você tem que ser um empresário. Né? Na minha época, eu não tinha essa cadeira que eu estou falando hoje. Estou aqui falando um gestor, um case, sintonia. Não, era tudo meio maluco. Se não tivesse a Rita, eu não sabia o que ia acontecer, era muito maluco. Então é só ser um bom gestor. Vamos supor, o pessoal tem que saber, e não pode esquecer, que o sideman, o músico que acompanha um artista ou orquestra, ele é um número, que caiu o número, dançou. E se ele não tem uma gestão boa, se ele não fez o pé de meia dele, ele vai ficar sem nada. Está cheio de gente que vai trabalhar com um cantor famoso, você vê o cara um carro zero, não sei o quê, curtição, tudo, o cantor parou. O cara não tem nem casa, irmão. Pois é. Em todo segmento, você tem que ser um bom gestor, porque o dia de amanhã está muito inseguro, sabe? Está muito difícil. E o nosso país, meu Deus do céu, nosso país é um país mais louco que eu já vi na vida. Pois é. Sabe? Eu tive muitas vezes no primeiro mundo, eu fui lá para a Europa, eu já fui para a China, Japão. Igual o nosso país, eu não vi em lugar nenhum. Nem na Argentina, tá bom? Nem na Argentina. Gostaria de morar na Argentina. Começar meu trabalho na Argentina. Está cheio de músicos na Argentina que está em Los Angeles. Tem muitos brasileiros. Mas nessa concepção, rapaz, é muito triste, Emerich. Não tem o que falar. Sim, sim. Vamos ficar rodando.
E eu sou brasileiro, eu amo o meu país. Mas o meu país, culturalmente, é zero. Sim, E outra coisa mais séria, a gente está com uma pandemia que está morrendo gente pra caramba. sim, Então, qual é o, vamos falar assim, o tal de Biden entrou lá, né? sim. Não entrou lá, ganhou. Ontem eu vi nos jornais que Nova York liberou. Tá todo mundo sem máscara. Começaram a gravar já os filmes. Lógico, ambiente assim, babá. A gente não, a gente vai demorar mais uns 6, 8 meses para liberar. E para a gente que é musicista ou qualquer atividade, né, com cultura, quer dizer, perdão, quem mexe com cultura tá ferrado, irmão. Pois é, Se você é um administrador, você trabalha no remoto. Tá tudo certo. exato, Se você vai ao contador, trabalha no remoto. exato. Até bacana. Mas a gente precisa do play. A única saída que eu encontrei foi gravar dois cursos online, que é uma Pois é. coisa que eu não estava nem pensando nisso. O Felipe Andrioli chegou para mim e falou, Pixinga, antes da pandemia, ele falou, ó, grava aí um curso online de slap. Eu falei, mas é mesmo, sabe quando eu falei assim? Eu já estava tranquilo, eu falei, é mesmo? Ele falou, foi o que me salvou, cara. Sim, Aí conheci o Rafael Neri, que é sim, um, que é um de influência com a esposa dele, a Miela. Aí, que nesse negócio de curso online, você tem que ter um sócio. sim, Esse foi que me segurou aqui nessa pandemia. Foi que me segurou. Quer dizer, a gente tem que arrumar maneiras de se virar, a gente que é músico. sim. Mas o país é qualquer nota, irmão. É, E que o poder também é qualquer nota. exato, E que cuida da gente também é qualquer nota. exato, Então você tem que ser um bom gestor e cuidar de você. exato. Isso É aí, isso. isso daí Minha é. opinião. Então, Humilde opinião. então, mas isso daí, essa sua opinião, ela tem que ser levada como letra de lei aí para os músicos atualmente. Porque eu vejo muito, por exemplo, eu cheguei aos meus 42 anos, mas quando eu tinha 20 e vinha Nossa, desse... como você está velho, hein? Pois é, Pô, eu tenho 27, tão pô. Você velho. tem 40. Tô 42, mano. Você é novinho, Emerite, novinho. Pois é, e aí é o seguinte, eu sempre vinha falando com os músicos assim, com a minha galera, com a galera que eu ia tocando, ia desenvolvendo o trabalho e tudo, a importância dessa gestão em todas as áreas. Por exemplo, o músico hoje em dia, ele precisa pensar em algo relacionado ao tempo onde ele mais não vai tocar, ou ele vai tocar de uma maneira diferente, como por exemplo online, como você está fazendo, que é obrigação. Né? Hoje o músico precisa estar online, ele precisa estar nessa negócio. Eu tenho aqui os meus treinamentos online também, que é o que hoje segura quem está online, tá beleza. Quem não está, realmente está sensivelmente complicado. Então, o cara precisa pensar no dia de amanhã, numa questão de uma previdência privada, ou até mesmo com todas as dificuldades que tem, mas pelo menos está garantido numa previdência social. Muito embora tenha toda essa dificuldade. Mas o cara precisa fazer um planejamento de previdência privada. Uma coisa que eu estou muito assustado é que tem muito músico que não tem nem plano de saúde. Então, Isso é um absurdo, porque a gente vai envelhecendo, realmente a gente precisa de cuidados, entendeu? É sim, diferente quando você pegava uma gripe com 30 anos. Eu tinha um problema de fígado com 30 anos. É uma coisa mais grave. Com 30 anos, você está novo. Seu sangue está bom. sim. E, pô, tem grandes músicos que não têm nem assistência médica. Pois é. Se você... Pô, você não tem, você vai se assustar. Tem grandes músicos que não têm casa. Como esse cara não tem casa? É a famosa gestão. Gestão. Pois é, e eu vi de perto alguns exemplos desse ao longo aí da minha vida musical também, e isso realmente sempre me preocupava muito. Porque a partir do momento que você fala, eu quero mudar a minha perspectiva de trabalho com a música, como é que faz? Então, você precisa ter sempre um fluxo para poder permitir que você faça isso. Por isso que eu digo
que a influência do Pixinga como empreendedor, quem consegue olhar o Pixinga não só como grande músico, mas também como um grande empreendedor, para poder viabilizar as vontades e os sonhos que tinham, realmente acaba passando por esses apertos. Porque o cara precisa ter uma perspectiva de visão previdenciária, de negócio, de repente, ganhou, por um período de tempo, ganhou um dinheiro bom, aonde colocar esse dinheiro? Você falou assim, compra uma casa, faz uma renda com isso, coloca o dinheiro em outro lugar, para poder ter um patrimônio, às vezes, pulverizado, por menor que seja, para poder conseguir se recolocar no mercado numa oportunidade que cabe. E para uma eventualidade, numa emergência, você ter bala na agulha. Pois é. Né? Quando chegou em 2001, eu fiz minha primeira cirurgia no coração. Pois é. E o meu caso era tão grave que tinha que ser médico top. Eu estou há 21 anos com a mesma equipe, lá no HCOR, muito caro. Se eu não tivesse meus empreendimentos, meus carros, estaria ferrado, já estaria morto. Pois Porque é. uma outra realidade é essa, né? Você vai no Hospital X, entrou no Albert Einstein ou no outro lá, você sai vivo. Sim. No HCOR, eles têm uma sociedade com Deus. Eles olham para cima, ó, esse aqui não vai mesmo. Então, é muito complicado. O músico tem que prestar muita atenção. Pois é. Uma outra coisa, não quero te cortar, uma coisa que tem que ficar clara para quem está vendo, veja bem, eu me arrependo muito de não fazer uma faculdade. Comecei e parei. Você é músico, mas fazer uma faculdade de arquitetura, arrumar sempre, você sempre tem um porto seguro. Sim. Não dá para você ser, eu sou só músico, vai sofrer, velho. Só se você investir tudo na tua carreira, daí você não sofre. Pois é, mas... Né? Tem muita gente que está investindo, a nova geração, eu acho também que tem uma coisa muito triste aí, que está todo mundo tocando igual, mas aí tem bastante gente consciente, né? E eu tenho noção, Emerich, que hoje eu sou muito respeitado por todos. Sim. Até o pessoal da música erudita. Eu fico feliz com isso, mas então não posso falar reclamar. Isso foi lá atrás. Então eu consegui dar a volta. Mas você vê que eu tenho meus mecanismos, né? Não é todo mundo que tem a Rita Kifuri. Não é todo mundo que tem 2 filhos que não dão problema. Sim. Não é todo mundo que tem uma mãe que é demais. Sim. Que tem um esquema. Me botaram na cara do gol. Sim. Centroavante, faz o gol aí. E depois eu comecei a ganhar dinheiro com música, Emerich, instrumental, a partir do ano 2000, acredite se quiser. E eu comecei em 80. Puxa vida, né? Que perseverança. Eu não ganhava nada. Pagava os músicos, ainda tinha prejuízo. Pois Eu é. tinha que dar aula, viajar com o Gessé e gastava todo o dinheiro. Fazendo disco, fazendo aquilo, investindo. É isso. Pois é, então, você sabe que nisso tudo que você... Gostei, né? Não, imagina. Você está falando aí para nós aqui a aula, tem que aproveitar. Pega a aula e aplica. Mas você sabe que nisso tudo que você está falando, eu tive a oportunidade também de encontrar alguns músicos que foram referência naquilo que estavam fazendo. Até pouco tempo atrás, inclusive eu falo isso até com um sentimento de pesar, tinha um grande maestro do circuito da música sertaneja, que era o Maestro Marinho. Ele tocava acordeon, não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo. Ele faleceu há pouco tempo atrás, inclusive levado fatalmente pela questão aí da pandemia. E ele era um cara que há pouco tempo eu tive falando com ele, ele estava sofrendo muito por conta de tudo que está acontecendo. E numa das conversas que eu estava tendo com ele, esse Marinho,
ele gravou tudo do sertanejo, do final da década de 80, do início até o início dos anos 2000, e tudo que fez muito sucesso. E ele estava completamente enroscado, né, com uma grande fonte de renda do músico, que é os direitos autorais e o que são conexos, né? E eu tive a oportunidade de dar uma ajudar ele com isso, trazer para ele lucidez com isso. Por quê? Porque ele não ia atrás disso. E os direitos autorais, aquilo que o músico produz a partir disso, muito embora tenha muita coisa errada com isso, né? A gente sabe que a gente encontra um monte de problema com isso, mas ainda um pouco antes dele vir a faltar, eu consegui ajudar ele e trazer para ele uma renda que estava parada. E ele estava sem trabalhar. E não tinha renda, não tinha nenhum, porque ele tocava com uma dupla grande, ele tocava com outro, ele tocava para cá, ele tocava para lá, mas ele não tinha uma orientação. Ele simplesmente... Ele fazia por amor, né? Ele fazia por amor. Exato. Ele simplesmente esperava os 3 meses que a associação ia lá e deixava um depósito para ele, mas ele sempre questionava: poxa, mas eu gravei do fio de cabelo para cá e eu não estou recebendo nada. E isso é uma coisa que, às vezes, onde eu tenho oportunidade de falar, mestre, é uma coisa que é bacana. Direito autoral é fonte de renda do músico. E ele tem que se preocupar com isso o tempo todo. Verificar, fazer confrontação de documento, né? Seja ele o autor da obra ou ele tenha participado. Eu conheci músico nessa levada toda aí dos meus anos também, que o cara fez um monte de gravação e ele nem associado a uma associação era. Se ele não está associado... Tá cheio. Se ele não está associado a uma associação, quem vai levar esse dinheiro é o ECAD. Porque não tem nenhuma verificação ao qual eles possam saber de onde que aquele dinheiro tem que ir. E você também não vai poder reclamar porque não está na associação. E o único canal de recebimento é a partir dali. E isso é algo... Muitas coisas dessas você tem que provar. E como você vai provar coisa antiga? Pois e de repente não sai o número do disco, já era. Pois é, então. Então, isso é uma outra coisa muito importante que eu vejo que tem que estar na cabeça do músico hoje em dia, inclusive no mundo digital. Dentro da esfera do universo da música digital, fica mais fácil do cara confrontar. Porque se ele tem ali uma participação dentro de uma música que tem um bom circuito, ele tem como verificar nas agregadoras de direito autoral, ele tem como questionar isso, em última instância, até judicialmente. Falar: olha, peraí, eu participei disso, eu tenho como mostrar que eu participei e eu quero uma prestação de contas com relação a isso. Isso, inclusive, foi o que eu fiz para o Marinho. Lamentavelmente, o último valor que ele tinha para receber, ele não vai conseguir porque ele acabou falecendo. Mas é uma coisa que eu realmente falo por onde passo com relação... Porque eu fui, depois de um tempo, de estar tocando muito, eu tinha essa preocupação que você falou. E eu tinha um desejo também, fora a música, de estudar direito. E quando eu cheguei lá para poder estudar direito, eu falei: eu vou fazer isso aqui, mas eu quero procurar coisas que me remetam à música. E eu fui atrás de estudar direitos autorais voltado para as obras musicais. E fiquei em cima disso, até que eu consegui viabilizar um circuito de trabalho voltado para isso, junto com a minha vida musical. E eu percebo que o tempo todo eu recebo muitas pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil que músicos não têm essa visão de que direito autoral é fonte de renda e que isso precisa ser verificado tanto quanto ele verifica o cachê que ele vai ganhar. Mas você sabe que o mercado, Emerich, mas o mercado, essas bandas lá do Nordeste, famosas, não vamos falar nomes, né? Os músicos ganham 150, 120. Então eles preferem assim, aquele músico que tem que ser um músico bom, que tem família e não ganha nada.
Aí ele oferece, vai, 3 pau por mês, para ele fazer 30 shows. Você sabe disso. Não Sim, sabe disso. sim. Então, eles gravam tudo e nunca grava e fica de graça para os caras, entendeu? Pois Ninguém é, corre atrás. pois é. Por isso que é muito bacana a gente estar falando disso. Você é uma referência da música, do contrabaixo, e isso precisa ser levantado por quê? Porque às vezes o cara vai lá, ele cede os direitos autorais que ele poderia, ele vai falar, olha, como você está recebendo isso, então isso diz respeito, inclusive, aos direitos que você teria aqui pelo fato de você estar gravando isso. Então, vou te pagar um pouco a mais para que você não tenha que receber nada. Isso tudo depois fica concentrado, às vezes, na própria editora ou no próprio produtor. Né? E o músico fica sem saber dessa informação, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele precisa estabelecer essa gestão, como você mesmo disse, e o músico precisa da gestão pessoal, da gestão profissional, e dentro da gestão profissional ele precisa pensar nesse ambiente de direitos autorais, não só pelo que ele compõe, ou pelo também como ele participa como músico, vai lá e grava, e ele tem que preocupar em receber direitos conexos, porque se ele não receber, outra pessoa vai receber por ele. E é muito louco, na música instrumental, como a gente não tem nenhum porto seguro, fica muito difícil. Pois é. Porque a música instrumental, vamos supor, de 1 a 10, está no zero, né, de reconhecimento geral das entidades, né? Sim. Então fica muito difícil, Emerite. É difícil, mas tem muita gente que é ligado nisso, mas também vai para o caminho errado. Então, eu vou repetir para você. Eu estou vendo que você está fazendo um bom trabalho, você está correto, estou feliz que você ampliou o case, né? Do baixo está aqui. Senti que você ama o contrabaixo, mas você tem um leão da montanha, né? Saída pela direita. É, isso aí. Mas não é tudo isso aí, não tenha consciência. Eu tenho 38 discos gravados. Para mim receber alguma coisa, meu, é uma luta. Você sabe, é o meu. E tem muita coisa que ficou para trás. Sim. Sabe aquela música Brasil do Cazuza, da Gal Costa? Sim. Eu que gravei. O pessoal nem anotou meu nome. Voltou na novela aí na Globoplay, falei, pô, vamos lá atrás, né? E existe o Pixinga? Como é que vai provar? Não tem como provar. Quem era o produtor na época? Quem era o maestro? Sumiu. Não sei. Pois é. É difícil. Pois é. E isso tudo precisa ser ali registrado na hora que o cara tá gravando, que é o famoso ISRC. É. Na época não tinha nada, Emerite. Era muito assim, afobado as coisas, entendeu? E estava todo mundo correndo. E o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma loucura. Então, Pois é. entrou um grande amigo meu aí, viu? Ah, sim, eu já vi as lives suas com ele. O Ricardo Day. É, já vi, já. E, O Ricardo é um... e é um grande baixista, por sinal, né? Nossa, me deu um suador tocar com ele. Ele toca pra caramba. Amigo do viu? Tô aqui, Ricardo, com Adidas, hein? O Ricardo dá um suporte para mim de Adidas. Ele é um grande menino. Ele é marketing internacional da Adidas, né? Top de linha, mas é um cara super humilde, Sim. família. A gente se conheceu em 2018, 2016 e ele me ajudou muito. Me ajudou muito, me deu muito toque para mim na minha carreira, me deu uma orientada por aqui, que você sabe que a gente está sempre aprendendo. Sim. Cada dia a gente aprende uma coisa. Então, Ricardo me ajudou muito. Ricardo, um abraço. Saudades, hein? Que dia minhas mochilas, meus bonés, retirada. Pois é, eu vi o dia que vocês, inclusive, participaram junto lá num local lá com o Victor Uten e tal. Achei sensacional. Ele é amigo do Vitor. Nossa, aquele negócio do Vitor Uten lá tem muita história.
é que não vai ter tempo para contar, que foi muito engraçado, né? Pois Bom, o é. Ricardo é amigo do Glúten. E o Ricardo fez toda a ponte. Pô, demais. O Ricardo é demais. O É, Ricardo eu, é gente boa. eu fui acompanhando, achei sensacional aquilo. E aquele teu momento ali com isso também, pô, foi fantástico. Inclusive você relatando sobre o que ele falava com relação à música, então eu achei fantástico, uma baita de uma mensagem reflexiva aí a respeito de tudo isso. É bem diferente, né? É bem diferente. Os caras lá fora são bem diferentes. Ou o cara é frio, Sim, mas sempre respeitoso, tá? Ele, para não falar nada, mas ele é respeitoso. Ou o cara é que nem Vitor Hugo, tem outros músicos de Coreia, enfim, tem um montão de gente muito coração, né? E o objetivo do Vitor Uten, ele une, ele mescla a música com a filosofia dele, que envolve muito natureza. Ele tem um case legal espiritual. né? E é um cara super humilde, né, meu? O cara é humilde, ele chega e senta, fica do teu lado e fala, meu Deus do céu. E o cara é um dos top do mundo, não adianta. Pois é. Não é ele não. Tem gente que toca mais, a nova geração lá toca rápido, não interessa. Ele chega, neguinho, opa, tapete vermelho. Pois é. É muito legal. Vamos ver se ele volta aí. A gente está em contato, você vai participar de um novo encontro aí. Legal, vou ficar muito feliz. Mas você acha que naquele momento, do final da década de 90, para poder ter toda aquela coragem de encarar e ainda ser ali criticado, você acha que a sua grande influência foi realmente os músicos americanos daquela época ali? Você acha que foi a partir dali que você criou ou você simplesmente falou, não, eu vou e por minha conta? Eu imaginava que eu fui a Nova York, deixa eu ver, em 88. Consegui. Fui com a Gal Costa fazer uma série de shows lá. Eu imaginava que era uma coisa bacana, era organizada, mas naquela época de 80, quando eu caí no Rio de Janeiro, lá, Emerich, estava tudo organizado. Tinha cheio de músicos com trabalho, Vitor Biglione, Ricky Pantoja, Cama de Gato, Arthur Maia, Heitor TP, Márcio Montarroio, Serginho Trombone. Todo mundo tinha sua gig. Sim. E ganhando muito bem organizado. O que é organizado? Que nem canário. Um lugar para os músicos, uma bebidinha, um ranguinho. Tratado que nem artista. Isso eu vi no Rio de Janeiro. Foi lá que eu aprendi rápido. Entendi. E eu transformei rápido. Viu? É assim, foi. E veio a calhar, né? Eu não sei. Eu queria voltar lá atrás para fazer coisas diferentes. Não vai dar para me voltar. Essa sacada da música instrumental, desse lance que vocês começaram a fazer, lá no Rio de Janeiro começou mais rápido, né? Organizar. Aqui, os músicos daqui tocam muito, hein? Sim. Os músicos daqui, como eu falei para você aqui, um pouco atrás, sim. Os músicos, meu Deus, um arraso. Mas era tudo meio relax. Sim. Tudo meio relax. É mais importante, não sei, a conduta cheio de... Como posso te dizer para não... Cheio de preconceitos. Sim. O cara, esse aí é roqueiro, esse é funkeiro, esse não sei o quê, aquele se veste assim. E não é isso. Sim. Acho que todo mundo é together, é junto, né? Eu não sei te dizer. Eu sei dizer que eu fui embora de São Paulo e a minha vida mudou. E eu tive a oportunidade de ir lá fora e constatei que eu tinha razão. Porque lá no Rio de Janeiro, quando você comparou com o ambiente de música profissional lá fora, eles estavam num ritmo muito mais apurado, né? Vou te contar uma história. Lembra que eu falei uns meia hora atrás que foram analisar o meu take? Sim. Eu gravei à tarde e à noite foi os professores, né? Sim. São tudo professores. No Rio de Janeiro, quando eu cheguei, o tal de Pixinga está aqui, ligou o Arthur Maia. Seja bem-vindo. Ligou o Fernando Souza, Lico Olivetti, Jamil Jones. Pô, Pixinga,
O Nico, vem para cá. É diferente, lá tinha para todos. E a grana foi sempre 3 tabelas. Foi sempre mais. Nossa. Isso acabou, né? Mas era sempre mais. Foi uma época que deu para ganhar dinheiro mesmo, Merich. É, né? Meu, e era demais. Imagina você ganhando dinheiro tocando jazz, cara. Pois é. É pra você ver que Todo mundo bem vestido. e todo mundo tinha uma gig instrumental e as coisas funcionavam e a gente via o negócio acontecer, né? Eu acho que em São Paulo, tu tinha as gigs em São Paulo. Tinha, mas eles não davam tanto valor. Dava valor mais para o artista. Sim. O pessoal gostava de tocar instrumental. Grandes músicos, grandes talentos. Mas, quando eu fazia camarim, o pessoal torcia o nariz. Pô, tem camarim, quem está pensando? Que ele é o artista? E não, eu estou proporcionando condições para meus músicos, tratando meus músicos bem. Que eu não ganhava nada, eu fui ganhar só em 2000 para cá. Então, quem tocava comigo ia ser bem tratado, ia ter uma produção decente. A grana sem uma coisa importante. A grana sempre foi dividida, Emerich. Pois olha que A coisa. grana sempre foi dividida. Porque eu dependo deles. Entendi. Mas isso aí, muita gente, como você falou, eu tenho a consciência que isso foi lá atrás. Hoje eu sei que está tudo certo. Eu sou muito respeitado e eu agradeço a Deus, Sim. né, por esse respeito. E eu tenho a tranquilidade com o 68, né, Sim. que eu cumpri a minha missão. Lógico, eu tenho algumas mágoas, tenho algumas coisas que não resolvidas. Sim. Mas eu sou guerreiro, eu estudo até hoje. Sim. Sou guerreiro, pô. 7 cirurgias no coração não é para qualquer um, né? Estou morando Não é? aqui em Santos Pois é. e vamos embora, né? Outra, uma coisa muito importante, eu sempre fui careta, né? Pois é. O pessoal ia me ver tocar naquela época, falei, esse cara fumou, tocou um ácido, Esse cara fumou é uma muito, picada, esse cara é muito doido. muito louco. E isso tudo veio por conta daquela sua primeira videoaula Slap Mania, né? Ah, esse cara é muito doido. Eu já ouvi isso quando eu falava, não, eu sou Lando Pixinga. Ah, esse cara é muito doido, né? Eu falei, não, não tem nada a ver. É muito louco isso, né? Você sabe que, você sabe que só para poder finalizar um papo nosso aqui, eu acho que a gente foi fantástico. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade que você me deu. Já são 9 horas já? Falta 2. Olha, passou rápido, hein? Passou rápido. Mas agora não corta mais, né? Não Oi? corta mais a gente. Não Corta mais. Não corta, né? Acho que não, vamos usar. Então você sabe que eu tinha muita vontade de virar para você e falar isso tudo, ainda bem que falei aqui publicamente aí com 100, com Muito 150, obrigado. eu tinha muita vontade de falar isso. E eu me acho um seu case de sucesso, porque da onde eu vim, sem ter nenhuma chance de nada, eu só conseguia ali ter uma ideia de que eu conhecia um tal de Pixinga lá na Penha. Era só o que eu tinha. Isso é mérito teu, coragem sua. Melissa, eu vou te pedir um favor, né? Você sabe que tem muita gente que me apoia. Sim. Eu queria falar rapidinho, tudo bem, agradecer eles. Sim, Que claro. nessa pandemia eles estão me apoiando, é incrível isso. Sim. Que é o Onil, Educadores Onil, né? NIG, Capcase, deixa eu ver aqui, tem que ler, né? Mendes, Roberto Santana, o Ricardo Sdei, né? E o Eva Guitars, que está me patrocinando também. E tem também uma coisa legal que quem quiser comprar o meu curso de Slap, né? Deixa eu ver aqui. É slapdozero.com.br, quem quiser entrar lá. É um curso bacana, compra, é vitalício, você estuda no seu tempo. E o outro curso é Curso de Contrabaixo Celso Pixinga. Ou se não melhor, a Rita já está ajudando aqui. Curso do Pixinga. Pois é. .com.br. Eu vou até melhorar a headline, o marketing aí, porque assim, compre o curso do Pixinga porque muda a sua vida. Está muito honesto, tem PDF, tem bacana, tem umas coisas bacanas. E para o pessoal também,
sigam-me nas minhas redes sociais. Entre no canal do YouTube, que está ficando bacana com a Agência Petra, que está fazendo um trabalho bacana. Meu Instagram, meu Facebook. Quem quiser falar comigo, é full time. E, inclusive, Melis, quem compra meu curso tem contato direto comigo. Isso é animal. Isso, Compra e já saio falando com ele. isso é fantástico. WhatsApp. Não tem nenhum tipo de barreiras. Só. Obrigado, falei tudo que tinha que falar. Legal demais, mestre. Muito bacana. Bom, é isso. Eu queria realmente te agradecer. Acho que já tomei muito seu tempo aqui nessa 1 hora. Obrigado por tudo que você permitiu, né, aqui nesse tempo comigo. Fique sabendo que você transbordou uma grande bênção na minha vida lá em 1900 e alguma coisa, quando você me abriu a porta da sua casa, lá na Penha, da Baixo Mania. Depois eu fui para sua casa e olhar você, o que você fazia, as coisas que você falava, mudou os meus olhares a respeito da minha vida com a música e da minha vida com os meus compromissos. Então, saiba que eu sou um case de sucesso seu, porque se não fosse ter te conhecido lá atrás, talvez eu não teria conseguido chegar até aqui. Não, mas foi mérito seu. Mérito seu. Você que é Você que tem todo o mérito do que está acontecendo. Existe uma coisa é você mostrar a estrada, mas se você não caminhar na estrada, vai acontecer o quê? Nada. Você caminhou. Pois é. Né? Você está cuidando de direitos autorais. Olha que bacana. E toca contrabaixo também. Pois é, isso aí. Sabe? Você sabe que é o seguinte, só para poder me lembrar aqui, quando eu comecei a fazer aula com o Pixinga, eu morava em Araçatuba e tocava lá. Aí eu comecei a fazer aula com o Pixinga, eu comecei a ficar famoso. Aí eu fui convidado para tocar no Apollos Band no Paraná. Nossa, com o Mozart? Você foi tocar com o Mozart? Não, Foi. né? Não, o Mozart ele já tinha ido embora, mas eu toquei Isso, eu toquei na versão seguinte depois do Mozart, do Mozart lá. E quando eu cheguei lá em São Paulo para poder te falar isso, eu falei, mestre, e eu recebi um convite para tocar no Apollos. E foi muito fantástico, porque eles chegaram para mim e disseram, olha, você tem casa para morar, eu vou registrar sua carteira, você é funcionário da empresa, e o que se precisar é só ir ali falar no escritório. Aquilo para mim foi surreal, porque eu estava acostumado a tocar nos barzinhos lá da cidade. E quando eu tive um acesso a esse tipo de experiência profissional com a música, eu fiquei pirado, né? Isso tudo eu tinha 19 para 20 anos. E aí eu fui louco para poder te contar. E eu só consegui lá porque eu saí lá na região, lá falando que eu era aluno do Pixinga. E quando eu falei isso, eu comecei a ficar conhecido na cidade. E aí recebi o convite. E eu só consegui esse emprego por sua causa. Mas você teve que tocar, não teve? Tive que tocar. Eu fiquei tocando lá. Pô, Emerich, ó, uma coisa, muito obrigado aí por essa oportunidade, Emerich. Você me deixou muito emocionado, você viu que eu estou tentando te cortar várias vezes, mas muito obrigado, mas obrigado mesmo pelo respeito. Eu sei que muita gente pensa como você, e eu também te respeito, e respeito as pessoas. Então, muito, muito obrigado por esse seu carinho, sabe? Isso é muito importante. Né? Isso aí me dá combustível, falar, pô, valeu a pena. Valeu, sim. Pode ter certeza que valeu. E vai valer muito mais na vida ainda de muita gente que vai fazer o seu curso online. Isso. Bom, entra lá e fez contato comigo. Espera aí, Rita, você mostrou um papel aí? Não sei, ele está morando em São Paulo. Ah, a Rita quer saber se você está morando em São Paulo. Então, mestre, eu tenho um escritório em São Paulo, tenho um trabalho aí em São Paulo, uma residência em São Paulo e tenho no interior também. Então, eu fico tanto no interior quanto aí em São Paulo. Estou nos dois lugares. Tá fino, hein? Muito fino, hein? Bom gestor. Então, eu me preocupei bastante com a gestão, porque eu tive boas aulas lá no início da minha vida. Que legal. Obrigado, amigo. Pois é isso. Vou me despedir aqui, eu acho que eu já tomei seu tempo, está na hora aí de você também cuidar daí da tia Rita.
E, e fica com Deus, obrigado por tudo e vamos aí avançar cada vez mais aí nesse papo aqui. Eu quero estar sempre perto de você e se você precisar de qualquer coisa, também estou por aqui. Lembra sempre de tudo que eu te disse aí. Muito obrigado mesmo, Deus te ilumine. Foi sensacional. Foi muito bacana. O papo foi muito bacana. Legal. Obrigado. E vamos agradecer quem entrou na live, né? Muita gente entrou aí. Muita gente. Tem inclusive até meus amigos lá de Araçatuba, do tempo que eles viam eu indo fazer aula contigo. Eles vieram aí para poder ver, porque eles viam eu entrando no ônibus lá e indo para poder fazer aula contigo e eles sabiam do sacrifício que eu fazia. Eu vou dar um presente para você e para o Eduardo Machado. Pode esperar. Vocês dois são um exemplo de raça. Vocês dois não foram brincadeira. Você sabe que o Eduardo Machado, ele ficava dormindo na guia, né? Encostava assim e ficava dormindo, né? Pois é. Eu não sabia que ele estava lá, não sabia. Um dia eu cheguei meia hora, ele estava lá já. O que você está fazendo aqui? Cheguei. Então... Vou dar um presente para você. Pode esperar. Vou querer. Se eu não me engano, você deve ter me falado dele, porque eu sempre chegava antes e eu não tinha onde ficar. Aí, quando as aulas começaram a ser na sua casa, eu ficava sentado lá, esperando chegar a minha hora. Aí depois você me via lá na frente, pô, mas você já chegou? Eu cheguei. Não, então entra. Espera aqui dentro. Então eu ficava com vergonha, né, de chamar. Mas é fantástico lembrar disso hoje. Fantástico. E eu espero poder fazer dessa história algo que eu possa também falar para as pessoas para dizer que é possível. É possível que você acredite ali nos seus sonhos, nos seus interesses, assim como o Pixinga fez e virou aí uma marca do contrabaixo que vai ser lembrada pela eternidade. É possível que você acredite nos seus também. Emerich, tem que deixar bem claro, né, que até hoje eu estou aprendendo. Até hoje eu tenho que aprender, eu tenho que saber conviver com as mudanças de ciclos, tá? Eu tenho que aprender, tenho que adaptar aqui, tenho que fazer aqui. O aprendizado não para. Porque quem já aprendeu, tudo não está aqui mais. Exatamente. Tá do lado do homem, né? Sempre na condição de aprendiz sai sempre mais barato. E não é falta de humildade, tem que ser assim. Exatamente, é isso aí. Mestre, o meu carinho, meu abraço para você. Obrigado, viu? Fica com Deus, irmão. Amém. Vamos se falar depois. Vamos. Um beijo a todos aí, um beijo na Rita aí, viu? Tá, tchau. Tchau, tchau.